Quero ler para vocês Tiago 1, 19 e 20. Sabei isto, meus amados irmãos. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Eu sou Dailson Lohan e tenho algo que você precisa saber. Cada vez que passo a passo, eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Gente, às vezes podemos achar que é comum, muitas vezes acontece isso no nosso dia a dia, né? A pergunta é, quem nunca teve um momento de raiva, um momento de ira, um momento, né, de explodir, sabe, e etc. Mas o que o versículo diz aqui pra gente, Tiago, não é bem isso. O versículo diz que na nossa justiça não dá de Deus. A gente precisa saber se conter, né? Mas às vezes no nosso dia a dia nós sofremos muitas injustiças, nós sofremos algo que nos chateia mesmo, pessoas falando algo que não são verdade sobre a nossa vida. Mas a Bíblia já nos comporta que a gente tem que ser tardio para falar, justamente por isso. Porque se a gente for falar pelo nosso eu, pela nossa carne, não vai sair coisa boa. Então, gente, eu vou dar dois exemplos bastante legais para o nosso estudo. O primeiro é Moisés. Moisés, segundo alguns estudos teológicos, mostram que aquele povo que andava com Moisés era um povo que via a figura de Deus na vida dele. Então, quando Moisés fere aquela rocha, as pessoas acharam que Deus estava irado com eles. E a primeira pergunta é, de que maneira você tem passado Deus para as pessoas? Será que o seu fruto do Espírito, será que esse domínio próprio que Deus tem te dado, você tem conseguido exercê-lo da melhor forma possível? Se não, nós temos que começar a rever alguns pontos na nossa vida. E o segundo exemplo é o de Pedro. Pedro era um homem que caminhava com Cristo, Pedro era um homem que via as maravilhas do Senhor, Pedro era um homem que andava colado com Jesus. Mas, um certo dia, Jesus virou para Pedro e disse que ele precisava se converter. Isso acontece e comprova em dois fatos, que foi quando Pedro negou a Jesus e foi quando Pedro cortou a orelha de mão. Nesses momentos, ficou comprovado que Pedro não teve o domínio próprio esperado por Cristo. E é o domínio próprio que Cristo espera de nós, porque em vários momentos nós agimos da mesma maneira, que em vários momentos nós temos cortado várias orelhas de mal por aí, por não sabermos controlar, por não termos ainda esse domínio próprio, né? E Pedro conseguiu se impulsionar na vida espiritual dele, conseguiu se impulsionar com ele com Cristo, depois que ele voltou para Jesus. Quando Pedro volta para Jesus, Pedro vive o Pentecostes, em Atos 2. E Pedro consegue pregar para multidões e conseguiu ganhar essas almas para Jesus, né? Nesse ponto nós podemos ver que Pedro conseguiu crescer da maneira que Jesus esperava. Talvez você está na sua casa pensando porque a sua vida espiritual não tem crescido. Então você precisa colocar esse fruto do Espírito em prática. Você precisa começar a crescer com esse fruto que Jesus te deu. Então você precisa saber que o domínio próprio pode ser o princípio da sua mudança de vida. Essa é a minha palavra. Deus te abençoe e até a próxima. Refletir tua verdade.